Fala, torcedor do Palmeiras. Hoje vamos falar sobre uma partida que, para muitos, já entrou na lista dos melhores jogos da temporada. Palmeiras 5, Vitória 0. Um resultado que não apenas mostra eficiência, mas também demonstra como o time está se encontrando neste início de temporada. É verdade que a temporada começou agora, mas se você lembrar do ano passado, a história contra o Vitória não era tão positiva assim dentro do Allianz Parque. A equipe teve dificuldades para manter a liderança, e qualquer vitória apertada parecia distante. Mas hoje o Palmeiras não apenas venceu, como dominou a partida, mostrando evolução no futebol apresentado. O jogo trouxe várias confirmações sobre o que podemos esperar do time neste campeonato. Desde o início, o Palmeiras mostrou força nas jogadas aéreas, com Murilo marcando depois de muito tempo sem balançar as redes. Gustavo Gomes também deixou sua marca, reforçando o poder ofensivo da defesa em momentos estratégicos. E o André? Que partida, galera! 3 assistências, participação ativa em jogadas de bola parada, inteligência tática e ainda aquele toque de classe que deixa a torcida encantada. Cada ação do André parecia planejada, mostrando como ele consegue comandar o meio de campo com autoridade. O Piquerez também merece destaque. Voltando de lesão, ele entrou em campo determinado, criando oportunidades, quase marcando um gol de efeito no segundo tempo e ainda participando de assistências. O padrão de movimentação do Palmeiras ficou evidente, com jogadas pelo meio, pelas laterais, triangulações rápidas e finalizações precisas. Um futebol coletivo, mas que permite que as individualidades se destaquem na hora certa. O Alan, por exemplo, foi determinante. Um gol incrível, movimentação inteligente e presença constante em momentos decisivos. É um jogador que precisa ser mais acionado, pois quando recebe a bola, transforma qualquer oportunidade em ameaça real para o adversário. Outro ponto que chamou a atenção foi a postura de Marquinhos e de jogadores como Vitor Luiz, que mostram liderança em campo. Cobram, orientam, brigam com o árbitro quando necessário, e esse tipo de comportamento é essencial em um time que, historicamente, costuma ser mais discreto. A capacidade do Palmeiras de impor seu ritmo, de jogar com paciência e inteligência, se mostrou muito superior ao Vitória, que teve dificuldades para acompanhar a intensidade e a variação das jogadas. Quando o Palmeiras tem espaço, consegue incomodar qualquer defesa no Brasil. O problema surge apenas quando enfrenta linhas muito fechadas, e é nesse ponto que o time precisa trabalhar mais nos próximos jogos. No ataque, o time se destacou não apenas pela eficiência, mas também pela variedade de jogadas. Passes pelos lados, movimentações internas, troca de posições e finalizações precisas. A participação do Kelvin na direita e a inteligência das jogadas do André com o Piquerez mostram que o Palmeiras pode explorar diferentes caminhos para chegar ao gol. A equipe soube criar situações de perigo mesmo sem depender apenas de jogadas individuais. A triangulação rápida e a movimentação constante abriram espaços que permitiram que o time criasse chances claras e mantivesse o domínio durante toda a partida. Individualidades se destacaram porque o coletivo funcionou. Jogadores receberam a bola em situações favoráveis, conseguiram enfrentamentos diretos, e o time girou a bola de maneira que criava espaço e facilitava finalizações. O Alan, mais uma vez, provou ser um diferencial, precisando apenas de boas condições de jogo para brilhar. A equipe mostrou que, mesmo contra adversários considerados mais fracos, é possível impor um ritmo consistente e eficiente, combinando toque de bola, movimentação e criatividade individual. Vitor Luiz e o Flaco também demonstraram inteligência tática ao receber a bola e criar opções de jogo. Falando sobre negociações e reforços, o John Arias foi assunto do dia. Ele recusou uma oferta do Flamengo, mostrando comprometimento com o Fluminense e provando que, em alguns casos, identificação com o clube pesa mais do que propostas financeiras. O Palmeiras, atento ao mercado, fez sua proposta e agora espera pela decisão do jogador. A situação é complexa porque, apesar do carinho do John pelo Fluminense, existe um clube dono do passe que define os caminhos do jogador. Essa negociação mostra que o Palmeiras não apenas observa talentos, mas também se posiciona estrategicamente, garantindo opções para reforçar o elenco quando necessário. Outra negociação que ganhou destaque foi a do Danilo.
O Palmeiras fez uma proposta inicial ao Botafogo, sabendo das dificuldades financeiras do clube carioca. O jogador vem de partidas excelentes, marcando gols e mostrando potencial de impacto imediato. A proposta do Palmeiras reflete a busca por reforços de qualidade, capazes de agregar ao time e trazer soluções rápidas para o setor ofensivo. A negociação, claro, envolve valores altos, participação em percentuais de passe e diálogo estratégico, mas demonstra a ambição da diretoria em fortalecer o time para a sequência do campeonato. Enquanto isso, o Nino permanece no Zenit, sem previsão de retorno imediato ao Brasil. O Palmeiras observa, mas respeita as condições do clube europeu. É importante destacar que o planejamento do time não depende apenas de contratações, mas também da manutenção de um elenco competitivo e coeso. A sequência de bons resultados e partidas bem jogadas ajuda a consolidar a confiança entre jogadores, comissão técnica e torcida, mostrando que o Palmeiras pode equilibrar a necessidade de reforços com o desempenho dentro de campo. Voltando ao jogo contra o Vitória, é impossível não destacar a atuação coletiva, com os jogadores se movimentando de maneira sincronizada, abrindo espaços e facilitando jogadas de efeito. O goleiro Kelvin também teve momentos decisivos, evitando gols que poderiam complicar a partida. A equipe mostrou maturidade ao lidar com situações inesperadas, mantendo o controle do jogo e a posse de bola em momentos cruciais. Essa consistência cria um padrão de atuação que tende a ser repetido em partidas futuras, fortalecendo a confiança do grupo. O resultado de 5-0 é mais do que apenas números. Ele representa a consolidação de um estilo de jogo, a capacidade do Palmeiras de criar chances em diferentes setores do campo e a eficiência em finalizar oportunidades. A atuação coletiva, somada às individualidades em alta, mostra que o time está pronto para enfrentar desafios maiores. Jogadores que se destacaram, como André, Alan e Piquerez, demonstraram que têm capacidade de decidir partidas e influenciar o ritmo do jogo, algo essencial em campeonatos longos e disputados. É evidente que o Palmeiras ainda precisa evoluir em algumas situações, especialmente contra equipes que se fecham defensivamente. Mas a atuação de hoje deixa claro que, quando o time consegue espaço, consegue impor sua força, velocidade e criatividade. O domínio sobre o Vitória foi completo, com jogadas bem construídas, finalizações certeiras e movimentações que quebraram a linha defensiva adversária. Cada gol, cada assistência e cada triangulação foram frutos de um planejamento bem executado e da inteligência coletiva da equipe. O desempenho do time mostra que existe potencial para manter uma sequência positiva ao longo da temporada. A combinação de jovens talentos, jogadores experientes e reforços estratégicos proporciona uma base sólida para enfrentar o Campeonato Brasileiro e outros torneios nacionais. A forma como o Palmeiras controlou o jogo, mantendo posse de bola e pressionando o adversário, reflete não apenas preparação tática, mas também maturidade emocional em campo. O time soube administrar o resultado e manter intensidade do começo ao fim, algo que será crucial nos desafios que ainda virão. O impacto das individualidades, quando apoiadas por um coletivo eficiente, foi visível em cada setor do campo. Jogadas pelas laterais, triangulações no meio, avanços inteligentes e finalizações precisas tornaram o Palmeiras uma força quase imparável no jogo de hoje. Cada jogador teve sua função e contribuiu para que a equipe alcançasse o resultado expressivo. Essa sinergia entre movimento coletivo e talento individual é o que diferencia grandes equipes e faz com que o torcedor veja um futebol que combina técnica, inteligência e espetáculo. Além do desempenho técnico, a partida também evidenciou aspectos estratégicos importantes. O Palmeiras soube explorar os pontos fracos do Vitória, utilizando variações táticas, passes curtos e longos, movimentações rápidas e presença constante em áreas de ataque. A equipe conseguiu controlar o ritmo, evitar contra-ataques perigosos e garantir que cada oportunidade fosse explorada ao máximo. Essa eficiência reflete o trabalho da comissão técnica, a preparação física dos atletas e a consciência tática de cada jogador em campo. Seguindo a linha do que vimos em campo, é impossível não destacar o quanto o Palmeiras tem conseguido evoluir mesmo com uma temporada ainda no início. A vitória por 5-0 não apenas trouxe confiança, mas também serviu como termômetro para o que podemos esperar do time em partidas mais complicadas.
O desempenho coletivo foi impecável, mas ao mesmo tempo as individualidades apareceram nos momentos certos, mostrando que o elenco tem capacidade de se adaptar a diferentes cenários e manter um padrão alto de futebol. Jogadores como Murilo, Piquerez e Alan mostraram que, quando bem acionados, podem decidir jogos com qualidade técnica e visão de jogo. E isso é essencial, principalmente quando enfrentamos adversários mais competitivos nos próximos desafios. Falando sobre jogadas ofensivas, o Palmeiras conseguiu imprimir velocidade e criatividade. As transições foram bem feitas, com passes rápidos e movimentações constantes que obrigaram o Vitória a recuar e perder a referência defensiva. Cada gol marcado foi resultado de paciência, inteligência e execução precisa. O primeiro gol, vindo de jogada aérea, reforçou a força do time nesse tipo de situação. Já o terceiro gol, fruto de uma triangulação envolvente, mostrou a capacidade de improviso e a técnica refinada do elenco. André mais uma vez apareceu como protagonista, conduzindo jogadas, distribuindo passes e criando oportunidades para seus companheiros. A atuação dele é reflexo de um jogador que compreende o papel coletivo e sabe se destacar sem monopolizar o jogo. O Piquerez, por sua vez, se tornou um nome recorrente na análise do jogo. A volta dele foi estratégica para o Palmeiras, pois não apenas fortaleceu a defesa, mas também contribuiu ofensivamente com assistências e infiltrações inteligentes. Cada ação do lateral uruguaio evidencia como a movimentação correta dos jogadores permite abrir espaços, criar superioridade numérica e explorar os pontos vulneráveis do adversário. Quando você vê o Alan recebendo passes em condições ideais, ou o André conduzindo a bola de maneira precisa, percebe que o trabalho coletivo potencializa cada talento individual, tornando o time mais perigoso e difícil de ser marcado. É um futebol moderno, que combina técnica, inteligência e intensidade. A participação de Kelvin no gol e em defesas importantes também merece destaque. O Palmeiras conseguiu se mostrar sólido defensivamente, mesmo em momentos de pressão do Vitória. Isso reforça a ideia de que o time não depende apenas de ataques e gols, mas também da segurança de uma defesa bem posicionada e de um goleiro atento às jogadas. Cada intervenção, cada saída de bola e cada posicionamento estratégico contribuem para o equilíbrio do time. O coletivo, nesse sentido, funciona como uma engrenagem, permitindo que jogadores ofensivos se destaquem sem comprometer a estabilidade defensiva. Agora, saindo das quatro linhas, as negociações de reforços também são um ponto que merece atenção. O caso de John Arias chamou a atenção de todos. Recusar uma oferta do Flamengo mostra claramente a identificação do jogador com o Fluminense, mas também abre um debate sobre como o Palmeiras se posiciona no mercado. A diretoria está atenta, fez uma proposta concreta e aguarda uma resposta estratégica do jogador e do clube detentor do passe. É um cenário delicado, pois envolve questões emocionais e financeiras, mas demonstra que o Palmeiras tem capacidade de disputar reforços de peso sem se intimidar diante da concorrência. John Arias, com sua qualidade técnica e experiência, seria uma peça importante para o meio de campo palmeirense, trazendo criatividade, movimentação e capacidade de decisão em momentos cruciais. Da mesma forma, a negociação pelo Danilo mostra a determinação do Palmeiras em reforçar setores específicos do time. A primeira oferta, ainda em fase inicial, indica que o clube está atento ao potencial do jogador, avaliando valores e porcentagem de passe. Danilo vem de ótimas atuações, marcando gols importantes pelo Botafogo, e sua chegada poderia fortalecer ainda mais o ataque do Palmeiras. A diretoria, ao conduzir a negociação, demonstra que não apenas observa o mercado, mas age com estratégia, avaliando o impacto do reforço dentro do contexto coletivo e da necessidade de manter equilíbrio financeiro e competitivo. Enquanto isso, o Nino segue no zenite, e o Palmeiras observa a situação sem pressa. A paciência nesse caso é estratégica, pois envolve um jogador importante que poderá reforçar o time no futuro, mas ainda precisa cumprir compromissos no exterior. Essa postura mostra a maturidade na gestão do elenco, equilibrando necessidade imediata e planejamento de longo prazo. A capacidade de avaliar o momento certo para cada contratação é o que separa clubes estruturados de equipes que agem de forma impulsiva. O Palmeiras, nesse sentido, tem mostrado evolução não apenas em campo, mas também fora dele. Antes de prosseguirmos,
Te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mercado da bola volta a ferver com rumores que agitam os bastidores do futebol sul-americano. Fontes próximas ao Palmeiras dão como possível uma mudança surpreendente no meio-campo do Verdão. Rafael Veiga, um dos principais articuladores da equipe, estaria sendo monitorado de perto pelo Clube América, gigante do futebol mexicano. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, já começou a provocar comentários entre torcedores e analistas esportivos, que avaliam o impacto de uma eventual saída do camisa 23 alviverde. Veiga, conhecido pela sua precisão nas bolas paradas e capacidade de controlar o ritmo das partidas, tornou-se peça-chave no esquema tático do Palmeiras nos últimos anos. Sua visão de jogo e qualidade no passe tornaram um dos nomes mais cobiçados do futebol brasileiro, e não é surpresa que clubes estrangeiros estejam atentos a seu desempenho. Segundo rumores, o Clube América vê no jogador uma oportunidade de reforçar seu meio-campo e agregar experiência a uma equipe que busca se firmar novamente como protagonista no cenário nacional e continental. A possível negociação envolve cifras que poderiam representar uma das maiores transferências recentes do Palmeiras, o que também explica o burburinho nos bastidores. No entanto, fontes ligadas ao jogador indicam que qualquer decisão dependeria de múltiplos fatores, incluindo a vontade do atleta, as condições contratuais oferecidas pelo clube mexicano e a estratégia do Verdão para substituir uma de suas principais peças. Nos corredores do Allianz Parque, dirigentes ainda não se pronunciaram, mas especula-se que reuniões sigilosas estão em andamento para discutir o futuro do meia. Enquanto isso, torcedores demonstram sentimentos mistos nas redes sociais. Há quem veja a oportunidade como uma chance de Veiga explorar novos desafios e se destacar internacionalmente, e há também quem tema perder um dos líderes do elenco. Analistas esportivos sugerem que a saída do jogador, caso se concretize, poderia alterar significativamente a dinâmica ofensiva do Palmeiras, forçando ajustes no meio-campo e na criação de jogadas. Mesmo sem confirmação, o rumor já coloca o nome de Rafael Veiga em evidência fora do Brasil, reforçando a ideia de que clubes da América do Norte e do Sul estão de olho no talento desenvolvido em solo brasileiro. Para os palmeirenses, resta acompanhar atentamente os próximos passos do mercado e torcer para que, seja qual for a decisão, o futuro do jogador seja tão promissor quanto seu desempenho dentro de campo. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!